Trono Sagrado da Evolução, o sexto trono na linha da Umbanda. Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Eu e minha esposa Aninha de Oxum preparamos o 20º capítulo do 4º livro Estudando Nossa Umbanda. E hoje o nosso assunto é o sexto trono da Umbanda. Hoje vamos falar sobre o trono sagrado da evolução. Um trono regido por Pai Obaloaê e por Mãe Nanã. Este trono, que é regido por Pai Obaloaê e por Mãe Nanã, faz parte de uma regência espiritual. O polo masculino, nós vamos ter lá regido por Pai Obaloaê, que rege a passagem para uma evolução espiritual, irradiando esta perfeição com muita energia. E aí, em contrapartida, nós temos quem? Mãe Nanã, trazendo mais serenidade, trazendo mais equilíbrio para esta evolução. Orixá Obaloaê é quem sinaliza esta passagem de um nível vibracional para um outro nível vibracional. Os estágios da evolução. Afinal de contas, nós galgamos uma evolução. Não estamos aqui para fazer números. Não estamos aqui à toa. Estamos aqui para, sim, evoluirmos. E é Pai Obaloaê que está ali, olha, preparando esta passagem de nível, nos preparando para nos transportar de um nível para o outro. Orixá Obaloaê, ele é o regente do polo magnético masculino da linha da evolução, que surge a partir da projeção do trono essencial do saber ou o trono da evolução. O trono da evolução é um dos 7 tronos que foram coroados. Eles formam, na realidade, a coroa divina que rege todo este nosso planeta. E aqui, na nossa Umbanda, surge como uma sexta linha da Umbanda, a linha da evolução. No polo magnético positivo masculino, como nós vimos, está sentado o Pai Obaloaê. E no polo magnético negativo, o polo feminino, aquele que absorve, o polo absorvente, nós temos assentado o orixá Nanã Buruquê. Ambos os orixás são de magnetismo misto. Mas que é esse magnetismo misto? É o magnetismo que cuida das passagens dos estágios evolutivos. Para nós entendermos, quando eu falo magnetismo misto, estou falando também dos orixás de terra-água. Peraí que ficou meio confuso, né? Vamos explicar. Obaloaê, ele é ativo no magnetismo terra e passivo no magnetismo
água. Enquanto mãe Nanã, ela é ativa no magnetismo água e passiva no magnetismo terra. E aí nós temos a combinação perfeita. Mãe Nanã, ela decanta a mente dos espíritos que irão encarnar, aqueles que passam pelo processo da reencarnação. Então, ela limpa a mente de quem vai reencarnar, apagando da memória, apagando todo o pensamento, aquilo que ela pode trazer, as suas lembranças da encarnação anterior, para que assim possa começar de forma proveitosa, como se ela zerasse a mente, apagasse tudo para uma nova oportunidade de aprendizado. E Pai Obaloaiê estabelece este vínculo através de um cordão. Isso mesmo, um cordão energético que une o espírito ao corpo, que será recebido no útero materno assim que alcançar o seu desenvolvimento celular básico ali dos órgãos, né, dos órgãos físicos, ali dentro da barriguinha da mamãe. É um mistério de Pai Obaloaiê, conhecido também como mistério Obaloaiê. E como que é esse mistério? É assim, por ser mistério, quem somos nós para desvendar? Mas o que nós sabemos, o que chegou até o nosso conhecimento, é que Pai Obaloaiê, ele reduz o corpo plasmático do espírito, até que ele fique do tamanho do corpo carnal e consiga se alojar no útero materno. Olha que coisa maravilhosa. Nessa redução, o espírito assume todas as características, todas as feições do novo corpo carnal que já está sendo formado. Pai Obaloaiê não deve ser associado apenas como o orixá da doença, ou aquele que leva embora todas as doenças e nos traz, consequentemente, a cura. O orixá da cura, o médico sagrado da Umbanda. Sim, ele o é, mas nós não podemos associar ele a só isso. Ele é um orixá universal. Obaloaiê irradia o tempo todo a sagrada energia que nos faz dar sempre assim um passo à frente, por isso da evolução. Então ele está sempre nos ajudando, nos orientando, ele está sempre fazendo com que nós consigamos dar um passo à frente, inclusive transmutando e modificando de forma positiva todo e qualquer sentimento, todo e qualquer pensamento, toda e qualquer energia que seja contrária à energia da evolução. Este é uma das funções de Pai Obaloaiê. Essa atuação se dá por meio da luz violeta. Aquela luz essencialmente transmutadora. A frequência mais alta de todas as cores do arco-íris.
A chama violeta é preciosa e divina. Os filhos que trazem em sua coroa, como seus pais, Obaloê, têm a capacidade de estar consigo o tempo todo, carregando esta chama violeta. E lembrem-se, os nossos orixás nos escolhem, muitas vezes, não apenas por afinidade, mas sim por uma questão de resgate. Então você, meu irmão, que é filho de pai Obaloê, que tem ele como seu orixá central, que tem ele como seu pai de cabeça, cuidado com o que você faz. Lembre-se, ele é o orixá da evolução. Ele veio para te ajudar a evoluir. E se você continuar cometendo os mesmos erros, você não estará dando um passo à frente à evolução. Você não estará segurando nas mãos de vosso Pai. Você não estará aceitando a orientação do seu pai de cabeça. Não cometa erros de vidas passadas. Procure se aprimorar. Procure se beneficiar desta oportunidade que Olorum lhe deu, colocando este grande orixá em sua coroa. Siga a direção, os passos, a sombra de Pai Obaloê e evolua com ele. Não fique estagnado. Não cometa os mesmos erros. Errar, sim, óbvio, todos nós vamos errar, sempre. Não somos perfeitos. O único perfeito é o Olorum. Então, vamos sim cometer erros. Mas o que é inadmissível, errarmos o mesmo erro. E eu conheço filhos de Obaloê que erraram, vieram para o resgate como filhos de Obaloê e permanecem no erro. Muitas vezes, aumentando o seu erro. Mas lembre-se, Pai Obaloê está aqui para lhe dar a mão. Pai Obaloê está aqui para te ensinar. Pai Obaloê está aqui para fazer esta mudança, para fazer com que você suba um grau na evolução. Porém, as pernas que irão subir estes degraus são a sua e não a dele. Ele já é pura evolução. Então, meu irmão, livre arbítrio. Pai Obaloê te dá a oportunidade de evoluir, mas você só evolui se você quiser. Pai Obaloê é o Senhor da passagem de um plano espiritual para outro, ou de uma dimensão para outra, ou da vida carnal para a vida espiritual, ou o contrário, da vida espiritual para a vida carnal, ou seja, ida e vinda, o encarne e o desencarne, e novamente o reencarne e o desencarne. Pai Obaloê é quem cuida do trono divino desta evolução dos seres, das criaturas,
das espécies. Então, se houver o processo de encarne, desencarne, reencarne, desencarne, reencarne, desencarne, e não houve evolução, a culpa é de quem? Diga para mim. Os erros são os mesmos cometidos? A culpa é de quem? De Pai Obaloê? Que proporciona a evolução? Não. A culpa é minha. A culpa é sua. Que não soubemos ou não quisemos evoluir. Não há o que temer quando se fala neste grande orixá. Pai Obaloê e mãe Nanã regem o mistério ligado aos orixás Oxalá e Oiá-Tempo. Não, mas como assim? Muito bem. Tanto pai Oxalá quanto mãe Oiá-Tempo, lembra que nós falamos de pai Oxalá, né? Trono da fé, na nossa live anterior. Muito bem. Pai Oxalá e mãe Oiá-Tempo, tempo, lembra muito bem, por isso que eu estou com um relógio aqui hoje. Hoje o nosso fundo é um relógio. Quando eu falo em Oiá-Tempo, eu estou falando em passar este tempo. Eu estou falando em envelhecer. Eu estou falando em anciões. Então, pai Obaloê e mãe Nanã regem o mistério do ancião. E esse mistério está ligado diretamente a pai Oxalá e mãe Oiá-Tempo, Logunã. Dentro do qual trabalham, adivinha quem? Nada mais, nada menos do que os nossos amados pretos velhos. E eles vêm despertando em nosso íntimo o desapego, a perseverança, a humildade, a paciência, a sabedoria que adquiriu aí com as experiências, trazendo para nós, além desta sabedoria, dessa paciência, a ausência da ansiedade diante ao tempo. A representação da libertação, a representação do conhecimento verdadeiro, um conhecimento adquirido e posto em prática, trazendo assim a sabedoria que passou a fazer parte dele por conta do tempo, da idade, por ser ancião, por ser um preto velho. E quando eu digo velho, eu digo experiente. Aquele mesmo velho curador, aquele velho que tem o seu caminhar lento, aquele velho sério, mas ao mesmo tempo suave, como o canto de um pássaro. O arquétipo daquele que passou pelas eras e estabilizou o tempo
carregando o amor e a preparação para nos acolher sem nos julgar. Aquele arquétipo que passou pelas eras e se estabilizou nos tempos, carregando consigo a sabedoria. Até me emociona em dizer, mas o velho é quem nos faz acreditar, é quem nos emociona, quem nos convence, quem nos acolhe. É o velho que nos toca lá no fundo, dentro da alma. Meu irmão, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Quem de vocês nunca se emocionou diante da simplicidade, diante da humildade, diante do amor de um preto velho? Quantas vezes o olhar de um preto velho transformou a nossa vida, nos trouxe esperança, acalentou o nosso coração. Um abraço de um preto velho é acolhedor, é aconchegante, é revitalizador. Coitado daquele que nunca teve a oportunidade de se aproximar de um preto velho, pedir-lhe a benção, dar-lhe um abraço. Os pretos velhos carregam o magnetismo da sabedoria e da bondade, o magnetismo da humildade. Tem o poder de transformar as energias, nos trazendo e irradiando o sagrado trono da evolução. Voltamos a Pai Obaloaê e Mãe Nanã, o trono da evolução. O Mulu ou Obaloaê são dois estágios do mesmo orixá. Obaloaê, um pouco mais jovem, o Mulu, um pouco mais velho. E nós vamos ver o Mulu também num próximo trono. Quando nós falamos no trono da geração, que nós vamos falar de Iemanjá, será nosso próximo assunto, nós vamos ver que ele aparece também nesse trono. Mas muito bem, o número de Obaloaê ou Omulu, como preferirem, é o número 4. Mas por que é o número 4? É o número 4 que representa o mundo material. São os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Os 4 elementos da natureza. O alto, o baixo, a direita, a esquerda, o quadrado. O pai, o Obaloaê, simboliza a
concretização do divino aqui, neste plano material. Mas o que eu posso oferecer a Pai Obaloê? Vamos agora falar em material, não espiritual. Porque todo orixá, todos os nossos mentores, todas as entidades, elas são de luz. Elas não precisam de material nenhum. E todo o material que eu ofereço, toda oferenda que eu faço, é por necessidade minha, para eu me conectar a esta entidade, e não ela a mim. É como, vamos dar um exemplo assim, ela fala em meu ouvido, mas eu não tenho capacidade de ouvi-la, mas ela fala. Quando eu faço esta oferenda, quando eu oferendo, quando eu faço esta oferta, não estou querendo trocar nada, porque nenhuma entidade se preza a uma troca, eles são amor, mas sim, é uma linha de conexão do meu ouvido à fala da entidade. Se eu não consigo escutá-la, eu faço então uso deste aparelho auditivo, entre aspas, para que eu consiga ouvir. Então, estas oferendas é para minha melhor conexão com eles, não eles comigo. Eles estão sempre comigo, mas nem sempre eu estou com eles. Para melhorar esta conexão, eu faço então algumas oferendas. Vamos lá, oferendas a Pai Obaloê. Velas. E quais são as velas de Pai Obaloê? Velas brancas, velas violetas e velas branca e preta. Bebidas. Vinho, rosé licoroso, água potável, que é a água santa, coco fatiado, coberto com mel. Comidas: pipoca estourada na areia ou em azeite virgem, coco seco fatiado, coberto com mel e pipoca, arroz branco, purê de mandioca com feijão preto. Flores: nós vamos ter aí rosas, margaridas e crisântemos. Campo de força de Pai Obaloê. Calunga pequena, cemitério. Cruzeiro das almas ou cruzeiro do cemitério. Calunga grande, que é o grande mar, onde muitos corpos foram atirados ali, principalmente os corpos dos negros africanos que vinham da África para o Brasil e não conseguiam suportar tanto sofrimento e acabavam sucumbindo e eram depositados, eram jogados, atirados ao mar, sem dizer que a quantidade de vidas que existem no mar. Se existem animais, vidas no mar, também existe morte. Então o mar é Calunga grande, porque ele é o maior dos cemitérios. Outro campo de força de Pai Obaloê é a beira-mar, ou a beira de um lago. E nós vamos saber por que daqui a pouco. Saudação a Pai Obaloê. Atotô Abaluaê. Ué, mas não é Obaloê? Bom, vamos lá. Nações usam Obaloê. Outras nações, Abaluaê. Está errado? Não, não tem nada de errado. Nós vamos encontrar escolas umbandistas que chamam Obaluaê, Obaluaiê, Obaluaiê com Y e Abaluaê. Qual que é certo? Todos, não há erro.
Mesmo porque vocês acham que um orixá está preocupado com o nome? Fala para mim. O nome é um ponto de referência para nós nos conectarmos a ele. Então, não tem problema. Saudação a Pai Obaloaê, a Totó Obaloaê, a Totó Mulu. E o mais importante é o significado. Significado: silêncio para o grande rei da terra. Lindo, né? Obaloaê, ele traz o sincretismo com São Roque, com São Lázaro. Em algumas poucas regiões, São Sebastião. São Roque, ele é celebrado no mês de agosto, no dia 16, e ele é o protetor contra as pestes, né? Ele é padroeiro dos inválidos, dos cirurgiões. Estão vendo alguma ligação com o Pai Obaloaê? Muitas, né? E São Lázaro? Né? São Lázaro é um santo também católico, muito invocado para a cura das dores morais, das dores físicas, e ele é festejado no dia 17 de dezembro. Interessante que tanto São Roque quanto São Lázaro aparecem com as suas imagens ligadas sempre com o corpo cheio de feridas. E outro ponto incomum entre eles, é a aparição de um cão, um cachorro, um animal canino. Sempre tem um cachorrinho que está ali lambendo as suas feridas. Temos que observar que o cachorro que aparece ao lado dos dois santos é um animal que também faz parte e entra no mistério de Pai Obaloaê, Pai Omulu. Obaloaê significa o Rei Senhor da Terra. Oba, Rei. Lu, Senhor. Aie, Terra. Então, Obaloaê, Rei e Senhor da Terra. Mas, neste trono, nós temos o polo negativo, feminino, que é o orixá Nanã. Nanã rege sobre a maturidade e seu campo de atuação é o racional dos seres. Atua decantando os seres emocionalmente e preparando-os para uma nova vida. E assim, mais madura, uma vida mais equilibrada, de uma forma mais evoluída. O orixá Nanã-Broquê rege uma dimensão que transforma dois elementos, que são a terra e a água, como nós vimos anterior. Ela é de natureza cósmica, por isso ela atua diretamente no nosso emocional. Quando recebe as suas irradiações, aquieta o nosso coração, chegando até nós termos esta evolução paralisada. Sabe aquele tempo que você tem que parar, respirar fundo, para continuar a sua
evolução é isso. Nós somos irradiados cosmicamente por Nanã e é este momento que nós temos que dar uma pausa para que possamos ter uma evolução efetiva. E assim, permanece até que tenhamos passado por uma decantação completa de nossos vícios, de nossos desequilíbrios mentais, nos colocando em linha, nos colocando em prumo. Mamãe Nanã e papai Obaloê fazem parte do trono divino da evolução dentro desta sexta linha da Umbanda. Pai Obaloê atua na passagem do plano espiritual para o material, a encarnação ou a reencarnação. Já Mãe Nanã, ela atua na decantação do emocional. E o que isso quer dizer? É o adormecimento do espírito que irá encarnar. Esses dois orixás atuam em polos opostos, de uma mesma linha de força, mas em um processo, esse processo inverso nos traz a reação da evolução do ser. É através desta divergência polar que nós conseguimos trazer a evolução. Enquanto pai Obaloê prepara o espírito para reencarnar, Mãe Nanã apaga da sua memória, para que inicie-se todo um processo novamente. Só que dessa forma, mais evoluído. Enquanto Nanã, Mãe Nanã, decanta e adormece o espírito que irá reencarnar, Obaloê envolve-o em uma irradiação especial. Reduz o corpo energético, já ali adormecido, até o tamanho do feto e já aquele feto que já está ali, né, formado dentro do útero materno, aonde está sendo gerado. Este é um mistério divino que reduz o espírito ao tamanho do corpo carnal ao qual está ligado desde que ocorre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. E é regido por nosso amado Pai Obaloê, que é o Senhor da passagem de um plano para o outro. Não somos só carne, somos carne e espírito. E Pai Obaloê é que nos traz essa propriedade da evolução espiritual. Um dos campos de atuação de Mãe Nanã está associado à senilidade, ou seja, está ligado à velhice, que é quando uma pessoa começa a se esquecer de muitas coisas que vivenciou, né, na sua vida carnal. Esse campo de atuação de Mãe Nanã é a memória dos seres. Se Pai Oxóssi aguça o raciocínio, Mãe Nanã adormece os conhecimentos do espírito, para que eles possam não interferir com o destino traçado para toda uma nova encarnação. Mãe Nanã envolve
os espíritos que irá reencarnar em uma irradiação única. Dilui todos os acúmulos energéticos e assim, como adormece a sua memória, prepara-o para uma nova vida carnal, onde não se lembrará jamais de nada do que já vivenciou. O reencarne, só a título de curiosidade, o reencarne, ele demora aproximadamente, depois do nascimento da criança, ainda ele perdura por aproximadamente 7 anos. Já ouviram falar que a criança tem uma partezinha aqui no centro da cabeça que é mole? Nós temos que tomar muito cuidado, a tal da moleira. Muito bem. Esta moleira também demora 7 anos para enrijecer. Os mesmos 7 anos do reencarne. Por isso, é muito comum nós vermos relatos, casos de crianças que até os 7 anos convivem com memórias do passado, convivem com ideias que tiveram no passado, convivem com irmãos que eles veem, que nós falamos, nossa, é o amiguinho imaginário. Então, não é bem assim, né? Nós que somos espiritualistas, nós que acreditamos no espírito, sabemos que ali está havendo uma comunicação. Bem como essas crianças ainda trazem resquícios da memória de vidas anteriores. Ah, mas isso é um erro de Nanã? A mãe Nanã, não apagou totalmente a memória? Não, não é assim. Não é que mãe Nanã não apagou totalmente a memória. Há necessidade de se ter alguns resquícios dessa memória para que nós possamos nos ativar, muitas vezes, naquilo que nós não fizemos, deixamos de fazer. É como se fosse um alerta, é como se fosse uma dorzinha. Vocês sabem que dor não é doença, né? A dor é um sinal de que você está doente. Então é uma dorzinha de alguma coisa que nós não conseguimos completar. É muito comum nós vermos criança até esta faixa etária ter lembranças de supostas vidas anteriores. É a mesma coisa, você assim, mesmo depois de adulto, você chegar num lugar e falar, mas eu já tive aqui. Ué, mas eu conheço aqui. Quem já não passou por isso? Nossa, eu já passei por essa cena. Nossa, eu já vi isso. Nós chamamos de déjà vu, né? Mas são momentos que nós passamos mesmo. Imagine só, se não fosse esta dádiva da mãe Nanã apagar a nossa memória. Nós não conseguiríamos nos centrar na evolução, porque nós estaríamos ainda arraigados na vida passada. Então, há a necessidade desta Divina Mãe nos trazer esta benesse, trazer este benefício deste apagar da memória. Outra linha de vida que também é
tangida por Mãe Nanã é a menopausa. Se traçarmos assim uma linha, vamos traçar aqui uma linha imaginária de tempo da vida de uma mulher. Vamos traçar. Então, no início dessa linha, bem no comecinho dessa linha, nós temos Mamãe Oxum. Mamãe Oxum, ela vem estimulando a sexualidade, a feminilidade. Tanto que você não vai ver Mamãe Oxum feia, sempre bonita, exuberante, a deusa da beleza. Então ela vai estimular a feminilidade. Logo no meio, nós temos quem? Mãe Iemanjá, estimuladora da maternidade. A mãe, o ato de ser mãe, de pegar a criança ao colo. E no final, nós temos Mãe Nanã, paralisando tanto a sexualidade como a geração de filhos. Então, nas linhas da vida, encontramos os orixás, atuando sempre no sentido das energias, e cada um rege uma etapa da vida dos seres vivos, pois todos nós nascemos, crescemos e desencarnamos. Este é o processo evolutivo. Mãe Nanã forma par com todos os 13 orixás, mas nunca perde sua qualidade. Água, terra. Por isso que água, terra, nós temos o quê? Barro, início, princípio, construção do homem. Nanã é a mais velha das mães, é aconchego, é experiência, é sabedoria, é paciência, é a divina avó, assim como Nossa Senhora de Santana, no seu sincretismo católico, a vovó do Divino Mestre Jesus Cristo. Quais são as oferendas para a Mãe Nanã? O que é que eu posso oferendar para a Mãe Nanã? Vamos lá. Velas, branca, lilás, cor-de-rosa. Bebidas, champanhe rosado, caldo de ameixa ou caldo de figo, soda limonada. Suas frutas, melancia, uva, figo, ameixa, melão. Ponto de força de Mãe Nanã, lagos, águas profundas, próximos ali à camada da terra, que são mais enlameadas, mangues, pântanos e também os cemitérios. Os símbolos de Mãe Nanã, a cruz, a lua em estado minguante e o ibiri. E aí nós temos uma curiosidade. Quando nós falamos a saudação de Nanã, né, lembra do movimento que nós fazemos? Saluba Nanã! Saluba Nanã! Como se nós estivéssemos balançando uma criança. Você vai ver sempre Mamãe Nanã com o ibiri no seu braço. Por que a gente não vê Mamãe Nanã com o ibiri aqui? Podia segurar aqui, né? Mas não, sempre ela está com o ibiri aqui, olha, acolhendo o ibiri. Porque o ibiri simboliza uma criança.
Pegue o ibiri, observe o formato do ibiri. O ibiri simboliza criança, simboliza o filho que mãe Nanã acalenta. Por isso, saluba Nanã. As flores de mãe Nanã. As flores de mãe Nanã são crisântemo branco ou lilás, câmpula, trapoerba. É uma plantinha linda. Tem roxinha, tem, sabe, azul. É excelente, inclusive, para absorver esses gases nocivos da atmosfera. Manacá da serra, hibisco, violeta, flores do campo lilás, lírio, orquídea, narciso, begônia. Saudação a Mãe Nanã. Saluba Nanã! E o que isso simboliza, o que isso significa, Saluba Nanã? Significa salve a Senhora da Lama. Ou ainda, nos refugiamos em Nanã. Assim como nos refugiamos de nossos problemas nos braços da Umbanda. E parafraseando o Caboclo Mirim, a Umbanda é coisa séria, pra gente séria. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, meus irmãos. Nos vemos no próximo podcast. Nos vemos na próxima live. Com a permissão de Pai Oxalá, com a permissão de Olorum, com a evolução nos dada por Mãe Nanã e Pai Obaloê, nos vemos na próxima semana. Axé.